Bandeirante, LG, que aos quais a gente também agradece aí o apoio, tá certo? Essa apresentação aqui, eu creio que o pessoal da RNP deverá deixar disponível, tá? Eu também vou estar disponibilizando no meu site, que é o bacula.lat, e tem esses links, tá? Link para o meu curso do Bacula Community no udemy.com, link para o meu canal no YouTube, tem o link aí, né, para o meu livro na editora Brasport, né, para aquisição. A gente tem um grupo no Telegram, né, com mais de 1.300 usuários do Bacula no Brasil, tá certo? Dentre eles, claro, tem pessoas aí que com certeza estão aí também assistindo a gente, né, pessoal lá da comunidade, pessoas de institutos federais, é, universidades estaduais, federais, né, pessoal que a gente conhece bastante aí. Eu pessoalmente já estive desde Bagé, lá no final lá do Rio Grande do Sul, né, lá o pessoal do IF Sertão, pessoal muito legal, e acabam que a gente se torna amigos, né, até Roraima, né, no extremo norte do Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ransomware, backups, Bacula, Linux, regra 321, hardening, né, estratégias de mitigação do risco. O ransomware, gente, nada mais é do que a evolução do vírus, né? O vírus ele não tinha nenhum intuito monetário financeiro, né? Aí uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar com ela, mas assim, eu creio que com o avanço das criptomoedas, né, que então são um pouco mais difíceis de você rastrear, são mais imediatos, né, um meio de transmissão de pagamento mais imediato e global, né, internacional, as empresas, né, as empresas não, desculpa, os hackers, né, as pessoas maliciosas pensaram, poxa, por que que eu não posso utilizar o vírus de uma maneira a me trazer algum tipo de benefício financeiro, né? E aí, o que que o vírus faz? Ele faz a criptografia dos dados essenciais, dos sistemas operacionais, né? Normalmente esses sistemas são mais servidores, né, que contêm dados de vários usuários, são sistemas mais críticos, então o objetivo maior deles realmente são servidores, tá certo? Porque as pessoas jurídicas têm mais condições de têm mais interesse, né, em proteger essas informações, em reaver elas e também tem mais condições de pagar um resgate mais substancial, né? Então, o vetor de comunicação de um ransom, ele envolve a conexão, né, o download desse malware por qualquer motivo, né, seja através de um scam, de um phishing, a vulnerabilidade, de uma invasão de portas, né, exposta para a internet, né. E aí o mecanismo ele faz o download, infecta o sistema, procura, né, por todos os arquivos daquele sistema, dados que ele puder, né, para criptografar, né, e a partir daí então, quando ele encontra o máximo de arquivos possíveis que ele consegue criptografar, ele vai passar a demandar um pagamento para você reaver o acesso a esses dados, tá ok? Então, essa é uma telinha de teste, tá? É bastante comum, tem várias telas diferentes, né, enfim. Essa daqui ele fala que você precisa pagar em 72 horas, senão os dados serão deletados pelo próprio vírus, né? Ou se você quiser reaver, pague a quantia módica, né, de 0,5 bitcoins, que hoje está na faixa de uns 150 mil reais, né, o preço do Bitcoin. Então, a depender da empresa, se for uma empresa pequena, né, realmente gera um sério transtorno, tá certo? O que a gente tem observado é que eles também têm urgência, né? Já me adiantando um pouquinho aqui num case que eu vou falar, as lojas Renner, né, foram obrigadas a pagar o resgate. Eles começaram pedindo US$ 1 bilhão no início, o que parece um valor absurdo, mas não é, né? Porque o valuation das lojas Renner realmente é bastante alto, são mais de US$ 20 bilhões. E eles acabaram em 2, 3 dias pagando US$ 20 milhões, segundo fontes não oficiais, tá? Mas ao todo, essa é a quantia em todo mundo, tá? Já deve estar até mais que isso, tá? Mas vocês podem conferir nesse site aí, ransomware, ransomwhe.re. Ele tem a quantia total de resgates pagos por empresa no mundo inteiro, tá certo? Eles fazem esse acompanhamento, esse rastreio, então é uma ameaça significativa, não podemos descartar. E o Brasil, como, né, um grande expoente, né, na América Latina é o país, né, que tem maior PIB, né, e não poderia deixar de ser um alvo é, suculento, né, para essas pessoas mal intencionadas, né. Então ele aparece como líder, né, no ranking de ataques cibernéticos, né, em 2021, 3,2 bilhões de tentativas,
né? A maioria delas foram ransomware, tá? Nos Estados Unidos, eu presenciei esse ataque, eu acompanhei ele aqui de perto, né? Porque hoje eu moro na Flórida, dou treinamento, faço implementação no Brasil, em qualquer cidade do Brasil, mas hoje eu moro na Flórida. E a gente teve um desabastecimento aqui temporário por conta da Colonial Pipeline, né? Que é um oleoduto, uma empresa que gerencia um oleoduto que vai toda a costa leste dos Estados Unidos. E por conta do ransomware ficou uma semana parada, né? E nos Estados Unidos também o resgate médio tem subido desde 2018 até 2021, sumiu num fator de algumas centenas de vezes, tá certo? Então, né, o resgate médio pago, tá? E aí, inicialmente aqui nos Estados Unidos, algumas empresas falaram assim: ah, eu vou adquirir um seguro contra o cyberataque, que eu não acho uma estratégia muito boa, tá, pessoalmente. Né? Ainda que você receba o seguro e pague, né, o resgate contra o atacante, você não tem garantia nenhuma de cooperação do atacante. Né? Você não tem garantia de funcionamento do mecanismo que ele vai te entregar, né? Você não mitiga ataques posteriores, né? Uma vez que você aplicou a vacina, nada impede que daqui a pouco sua empresa, se você não corrigir os vetores, né, de infecção, não impede que ela adquira novamente, né? A depender do país, por exemplo, o próprio Estados Unidos e vários países, né, tem restrições de embargos internacionais. Então, se um atacante for, por exemplo, uma pessoa de Cuba, né, ou do Irã, uma empresa americana não, em tese, pode sofrer sanções por estar enviando quantia para esses países, né? E moralmente é questionável, pois não deixa de ser um incentivo, né, uma remuneração pela atividade criminosa, né? Existem alguns sites de compartilhamento de vacinas, tá certo? Mas eles dificilmente possuem as vacinas para a exata variante, porque eles estão sempre criando novas variantes. Então, normalmente, quando uma empresa compartilha, né, o remédio para o ransomware nesses sites, é uma pequena empresa que vai se beneficiar disso, né? É depois que realmente o mega ataque teve sucesso. Tá? Mas, se vocês enfrentarem algum tipo de situação, vocês podem pesquisar nesse site se alguém já pagou o resgate para aquela variante. Mas, gente, só para resumir aqui o papo, tá? A maioria dos órgãos de segurança falam que não existe, tá, nenhuma solução 100% eficaz para parar o ransomware, tá? Ou seja, durante sua infecção. Existem algumas empresas de segurança que falam, né, que agora meu antivírus ele consegue capturar o ransomware, né, mas sempre vai ter o exploit do dia zero, né, esses ransomwares sempre estão tendo novas compilações, novas variantes, e aí a maioria das consultorias de segurança, né, inclusive o Gartner, estão falando que não existe mecanismos ativo, né, 100% eficaz contra o ransomware, tá certo? E que aí, no caso, os únicos remédios realmente efetivos para você prevenir o ransom é você manter seus sistemas operacionais, suas aplicações atualizadas, ou seja, com todos os patches de segurança em dia, tá certo? E o backup de arquivos importantes, porque no caso do ransomware, né, ter sucesso em infectar suas máquinas virtuais, suas máquinas físicas, seus dados, seus bancos de dados, você ser capaz de voltar ao seu ambiente, tá? E essa, gente, não é uma necessidade nova, tá? Eu não estou falando nenhuma necessidade, não. Backup, as ferramentas de backup existem desde antes do ano 2000, tá? Isso é disciplina obrigatória, até qualquer empresa, média, grande ou mesmo pequena, deveria estar fazendo backup. Infelizmente, isso é um pouco relegado, né? Nem todas as empresas ou nem ao menos possuem política de backup, né? Ou simplesmente não cumprem, né, as mesmas. Casos expoentes no Brasil, né, STJ e lojas Renner. Nos dois casos foi o mesmo vetor de infecção, tá certo? Foi o sistema operacional do vSphere, né, da VMware, do fabricante VMware. Sem atualização, uma versão bastante antiga, sem os patches de segurança, né? E essa infecção foi especialmente grave porque o vSphere é uma solução de virtualização. Então, ele criptografou todas as máquinas virtuais com tudo que estava lá dentro.
né. Então por exemplo, nas 2 casos aqui até onde eu sei, o servidor de backup ele era uma máquina virtual, e ele foi criptografado junto com o SXI, né, junto com o vSphere, ou seja, não tinha como restaurar backup disso, né. O STJ foi mais feliz, porque ele possuía backup em disco, ou desculpa, em fita magnética, tá certo, que existe uma campanha muito grande de alguns fabricantes de storage, né, de NAS, falar: "Não, fita está em desuso, fita está em desuso". Isso não é verdade, tá. Para médias e grandes empresas, fitas pode ser a única maneira de você conseguir dar conta da carga de trabalho de backup, tá. Os maiores cases de backup no mundo, tá, indústria Warner, né, estúdios Warner aqui nos Estados Unidos, que gravam filmes em qualidade original, filmes de Hollywood em qualidade original, u usam fita LTO, porque nenhum outro tipo de tecnologia permite você fazer backup de tantos dados, tá certo? Bancos, etcétera, a maioria usa ou fita LTO ou cartucho. A Renner foi um pouco mais infeliz, né, porque ele teve o servidor de backup criptografado junto com seu backup que era feito em disco, tá. Então foi por isso que ela foi obrigada a pagar o resgate, não teve jeito, porque seu backup foi criptografado junto com seu backup em disco. Tranquilo? No final, gente, essa apresentação vai ter uns 40 minutos, no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá. Qualquer coisa que não ficar clara para vocês, eu vou falar. Backup, ela é a redundância de dados com esse propósito bastante específico, né, de você restaurar no caso de perda do original. Além do ranço, a gente sabe que pode acontecer por falha de hardware, muito comum, né, degradação de discos, degradação de RAID. Quem nunca não conseguiu restaurar um RAID? Catástrofes, catástrofes físicas, incêndio, enchentes, um furto de servidores, update falho, né, do software, do DBA, né, um script do DBA que fez alguma besteira, o usuário que falou, né, eu não mexi em nada e acabou deletando alguma coisa lá, tá certo? E o mais importante que você já sabe, o sistema de backup ele também precisa ter qualidades e uma arquitetura para resistir ao ataque do ransomware, tá certo? Então, como eu falei, ele é novo, eu até brinco, né, que backup é cringe, né, coisa de velho, né, porque, assim, é só os mais velhos que lembram, né, a gente passou por várias gerações de rolo de fita, fita DDS, que tinha um tamanhozinho de uma fita de secretária eletrônica, né, então os mais velhos aí ficam não é o meu caso, né, eu sou novinho, mas os mais velhos têm uma certa nostalgia aí, né, com essa questão das fitas magnéticas, né. Requer uma política de backup, que isso é uma deficiência grave, só para vocês terem uma ideia, né, o governo federal que em tese, né, deveria ser uma esfera com, né, controles elevados, né, inclusive até mais regulamentada e mais, estruturada do que a iniciativa privada, apenas 50% dos órgãos do governo federal possuem uma política de backup, segundo o levantamento do TCU, né, isso no dia de hoje, 2021. Né, então não dá para conviver com uma situação dessas, né, porque sem uma política de backup, a equipe de backup da instituição ela fica órfã. Ela não consegue fazer nem ao menos um gerenciamento de capacidade, né, ou seja, dimensionar o quantidade de servidor, se eu preciso ter um tape library ou não, se eu consigo fazer backup na nuvem ou não, ou o quanto de disco eu vou precisar, porque ela não sabe os tempos de retenção. Tá certo? Ela não consegue defender os investimentos necessários, porque se ela tivesse uma política de backup, ela ia falar: "Olha, eu preciso disso, disso, assim, assado para atender essa política. Chefe, compra isso para mim". Se o chefe não comprar, ele vai estar sendo, né, realmente leniente, né. Então, é complicado os órgãos, né, empresas privadas que não têm uma política de backup definida. Realmente já começa de uma maneira equivocada, né. Um desafio do backup realmente é o tamanho dos backups, né. Em 2020 a gente já tinha uma quantidade absurda em data centers de todo o mundo, 44 mais de 44 trilhões de gigabytes armazenados em data centers, né. E aí a gente precisa ser criativo, né. Você pode usar técnicas como deduplicação global, né, backup em fitas magnéticas. Mês passado saiu a fita LTO9, né, que suporta até 45 terabytes compactados cada fita.
backup em nuvem, se o link permitir, né, se sua carga de trabalho e o link for compatível, é uma opção bastante atraente também o backup em nuvem, porque você não precisa adquirir robô de fitas, não precisa ter tanta estrutura local on-premise, né? Várias ferramentas já permitem um backup diretamente ao Object Storage. Eu não sei se tem alguém aí, gente, que entrou assim mais leigo, mas assim, quando eu falo backup, é importante fazer essa distinção, que é backup especializado, tá? Backup de centro de dados, de máquinas, servidores, base de dados. Quando eu estou falando aqui, não é só o mero backup de usuário, né? Que você abre uma pastinha ali compartilhada para o usuário e ele é capaz de colocar os documentos dele, né? Claro que esse nível também é importante, não estou desmerecendo, mas o objetivo das ferramentas como Bacula e, né, são sistemas de backup distribuído, né, são para sistemas de um porte um pouquinho maior, né? Então hoje a academia, ela diz que você precisa ter 3 níveis de recuperação de desastres, tá? Eles podem parecer meio redundantes, esses níveis, mas não são. Você tem um nível mais básico, tá certo? Mais elementar, que é o nível de dados, ou seja, é você proteger os arquivos ipsiliteri, né? Então, nesse caso, uma mera cópia, talvez um dump da aplicação, talvez resolva, né? Então, assim, é você voltar tudo. Acontece que a simples cópia de arquivos nem sempre é suficiente a depender de suas regras de negócio, né? Se você tem um sistema crítico 24/7, você não pode estar parando algumas vezes, sei lá, um banco de dados para fazer cópia do arquivo dos data files, né? Você não pode parar, nem sempre a cópia de arquivos ela garante uma restauração íntegra, né? Então, por isso, as ferramentas de backup possuem uma série de mecanismos para proteger também, para você poder restaurar a sua aplicação o mais rápido possível, que a gente chama de RTO, né? Recovery Time Objective, né? Voltar o serviço o mais rápido possível. E aí você tem plugins, né, de Point in Time Recovery, você voltar a transação de um banco, CDP, você fazer replicação de uma transação ou de arquivos mais críticos da sua estrutura, né, plugins específicos para determinada aplicação, mensageria, Zimbra, Exchange, Microsoft 365 já falando em nuvem, né, e uma série de outras aplicações. E, por fim, o nível de SO, porque esse nível de SO aqui é a proteção contra um nível catastrófico, né? Perdi meu ambiente aqui, meu prédio ruiu, né? Como é que eu volto o meu ambiente a partir do meu backup? A maneira mais rápida é o seu backup do SO. Seja a partir do backup da VM, nível de imagem, né? A maioria das virtualizações hoje suporta backup full em nível de imagem, diferencial, com restauração granular de arquivos, né? Plugins bare metal para o caso de máquinas físicas, né? Snapshot de um sistema de arquivos, né? Backup de um sistema utilizando também snapshot do sistema operacional. Então, tudo isso pode ser utilizado para voltar também o status de uma máquina inteira para o último ponto necessário, né? Se você precisa voltar a transação de um banco, uma tabela, não, normalmente é meio exagerado você voltar o SO inteiro, né? Não tem porquê, é muito mais fácil você usar o plugin para voltar uma transação, voltar uma tabela, né? Para voltar um arquivo de um usuário, não faz muito sentido também você voltar uma VM inteira, tá? Então, isso é o que a academia fala, né? As arquiteturas de backup mais comuns da academia, né, são essas que, obviamente, elas prevêem redundância geográfica, né? É claro que você pode fazer backup no mesmo CPD dos dados originais, mas essa é a forma mais insegura, mais elementar de backup que existe, tá? As formas mais seguras prevêem redundância geográfica. Então, você tem backup de uma empresa, né, de um órgão totalmente on-premise, backup remoto na nuvem. Quando eu falo nuvem, gente, pode também ser outro prédio, tá? As normas ISO recomendam 15 quilômetros de distância, mas pode ser também outro prédio, um pouquinho distante que seja, né? Existe o oposto. Existe uma empresa, um órgão que pode estar todo na nuvem e queira fazer backup on-premise, né? Seja porque a nuvem também é passível de desastres, né? A própria Microsoft, né? Foi um caso bastante interessante. Ela falou, olha, não me responsabilizo por seus arquivos aqui no Microsoft 365, né? E aí muitos órgãos correram para estar fazendo backup dessas informações. Backup entre nuvens, ou seja, backup de uma nuvem feito na outra e vice-versa,
né? Ou você tem um prédio ou uma nuvem somente para armazenar backup de outros prédios, tá certo? Existem outras arquiteturas, mas essas são as mais proeminentes da academia. O backup, como até me perguntaram no início, né? O nome eu acho bastante criativo, né? Porque é uma mistura de backup com Drácula, bácula. Se for em português, teria que ter o acento agudo, né? Se for em inglês mesmo, inglesano, seria a gente fala bácula mesmo, né? A arquitetura dele é tripartite, né? Você tem um master, né, que gerencia as informações. Você tem um media server, né? Ou outras soluções chamam de media server, ou no nosso caso a gente chama de storage daemon, né? Durante um backup, o Director se conecta com o cliente de backup, que pode ser um Linux, um Windows, né? Seja lá a máquina que for. Se tiver algum plugin de máquina virtual ou de base de dados, ele vai se comunicar também com estes, né? E no final das contas ele encaminha o dado para discos rígidos, fitas ou nuvem, tá? Eu falei bácula, gente, mas essa é a arquitetura tripartite clássica das mais avançadas, das mais reconhecidas soluções, sistemas de backup distribuído do mercado, tá certo? O bácula tem uma série de vantagens, eu não vou me ater muito a elas, tá, gente? Assim, senão vira merchandising demais, tá? Da duplicação global, aqui são mais coisas da versão Enterprise, tá? Aqui quem tiver interesse depois pode me mandar um e-mail, tá? Interface gráfica exclusiva, tal. Não é bem o foco aqui dessa apresentação de hoje, tá? Os plugins que a gente tem para virtualização, então a gente tem para praticamente todas as máquinas virtuais, todas as bases de dados, alguns plugins mais genéricos, tá? E aí agora, gente, o que que eu posso fazer, gente, para deixar meu sistema de backup e, inclusive, vocês podem levar isso até para outros serviços, tá, gente? O que que eu posso fazer para deixar eles mais seguros, né? Primeira coisa, gente, parece xiitismo, mas não é. Usem Linux, tá? Estatisticamente, o Linux ele é muito mais seguro do que outros sistemas, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, essa pesquisa aqui foram que ambientes você, administrador de sistemas do mundo inteiro, já viu infectados por ransomware, né? O Linux é menos de 4%, enquanto o Windows Server é 76%. Aí você pode falar assim, mas o SXI da vSphere, que foi, né, o caso lá da Renner do STJ, é um Linux. Lê do engano. Lê do engano. Isso aí já foi comprovado, inclusive, por ação judicial, se eu não me engano, da Open Source, da Free Software Foundation, que questionou isso ao vSphere, e a vSphere abriu o código do SX e falou, olha, não tem nada de Linux aqui. Tá ok? E o Linux, gente, o Debian, o Red Hat, o CentOS, eles são os sistemas mais testados no mundo, tá certo? Assim, grande maioria, os 500 maiores supercomputadores do mundo usam o Linux, 23 dos 25 maiores websites do mundo usam Linux, tá? 96% dos maiores máquinas do mundo usam Linux, tá certo? Então não tem de dizer, porque é menos utilizado, não, negativo, tá? O market share hoje em dia, ele é bem forte, tá? O uso de Linux para servidores, tá certo? A maioria, gente, a maioria dessas Uber empresas, né? Facebook, infraestrutura de nuvem, AWS, Google, todas elas, gente, têm uma arquitetura completamente predominante de servidores Linux, tá? É, E aí o Bacula, claro, né? O servidor de backup, gente, principalmente, o ideal é que ele seja Linux, tá certo? E aí, claro, não só o Bacula, tem outras ferramentas que também permitem um gerenciador de Linux. Aí é lógico, os clientes você pode ter, né? O cliente é aquele que você vai extrair o backup. Você pode ter ele no Windows, no Slack, macOS, tá? Você pode ter outros sistemas. Mas, principalmente o servidor de backup, pelo amor de Deus, vamos usar Linux, tá certo? Regra 321. Aqui a gente já parte para o desenho, né, a arquitetura da sua solução de backup. Né? A regra 321 fala o seguinte: tenha sempre 3 cópias separadas do seu dado. Né? Ou seja, uma cópia pode ser de produção e 2 backups separados. Tá? Esses backups sempre tenha eles em ao menos 2 tipos diferentes de armazenamento. Então, se você tem backup em disco, tenha também em fita. Não posso ter em fita, Heitor, tenha em nuvem. Né? Então, Heitor, não posso ter em nuvem nem em fita? Bom, então pelo menos tem 2 storage NAS em prédios diferentes.
tá certo? Para você evitar qualquer catástrofe física e também algum tipo de ameaça lógica, tá? E manter sempre uma cópia, vocês já aprenderam, né, a questão da redundância geográfica, tenha sempre um backup off-site, tá certo? Aí o Bacula tem, mesmo na versão Community, tá, gente, o Bacula tem um driver S3, que aí ele permite você gravar, não tem para os outros players, né, os outros players só na versão Enterprise, tá? Mas na versão Community tem um driver S3 que você pode usar para gravar na Amazon, no Zadara, e tem vários players que eles possuem camada de compatibilidade com o protocolo S3, né? Backblaze, eu sei que tem, Wasabi, Oracle, tá? Então, o Huawei também usa protocolo S3, tá certo? Então você pode estar armazenando seus backups diretamente em Object Storage. Hardening. Hardening é uma técnica geral da segurança da informação que basicamente é você diminuir a quantidade de exposição dos seus sistemas, ou seja, serviços desnecessários, portas, enfim, qualquer tipo de usuários, sabe? Qualquer tipo de. Eu queria falar vetor, mas não é bem vetor, né? Qualquer tipo de entrada que o malware possa, o ransomware possa entrar no seu sistema, tá certo? Então existem uma série de técnicas, né? Algumas que eu já falei, para você fazer esse hardening, né? Então, assim, mais uma camada, criar mais uma camada de segurança para isso. Então, isso é bastante polêmico, tá, gente? Isso é bastante polêmico, porque, por exemplo, como nas lojas Hammer, né? O vetor de ataque foi a virtualização. Então, alguns players, né, a gente pode pensar em privilegiar o servidor de backup em uma máquina física, né? Tem uma presunção de segurança já um pouquinho maior, né? É, em relação a esse servidor de backup, de repente não ter ele com autenticação no serviço diretório, né? Para que se você tem um malware, um ransomware que espalhe, né? Que se espalhe autenticando através do serviço diretório, ele não chegue no servidor de backup. Né? Então, assim, é uma série de desenhos e configurações que a gente precisa fazer, né, na hora de construir o sistema de backup que a gente precisa pensar, tá? Ainda bem, o Backup é uma ferramenta muito segura, tá, gente? A gente não depende de compartilhamentos do tipo Samba, né, para estar fazendo backup, que inclusive no passado, né, no ano retrasado, foi um dos vetores de infecção de ransomware, foi o protocolo Samba. Então o Bacula, especificamente, ele tem um protocolo próprio de conexão, tá certo? E inclusive é certificado pelo Federal Standards, né, dos Estados Unidos. E outras coisinhas que a ferramenta de backup precisa ter, e é claro, né, o usuário também precisa estar consciente, né, o administrador, né? Então, por exemplo, apenas o usuário Bacula, ele precisa ter, por exemplo, direito de escrita nos volumes de backup de disco, nos volumes de backup de fita, tá certo? Mesma coisa para nuvem, tá? Então só ele precisa ter, então já restringe um pouco mais a quantidade de usuários que podem ter acesso. Tranquilo? O próprio catálogo do Bacula também eu acho um diferencial, tá? Porque o catálogo do Bacula, diferente de algumas outras soluções, isso é transparente para o usuário. É um catálogo Postgres e MySQL, o Postgres especificamente amplamente testado pela administração pública, né? A gente tem clientes aí, TRTs com base de dados aí, com terabyte de informação no Postgres, né? Isso, e o catálogo do Bacula é Postgres também. Né? Então você pode ter ele externo, você pode ter ele na forma de cluster PostgreSQL, você pode ter ele inclusive as a service em alguma nuvem, né? Então você pode ter um nível de segurança sem precedentes, né, para o seu catálogo de backup, que é uma informação extremamente útil para você restaurar seu servidor de backup no caso de um ransomware. Né, porque você só consegue restaurar seus arquivos, aplicações e VMs de uma maneira fácil se você tiver seu catálogo. Tranquilo? Então, vejam como, gente, é toda uma questão, né? É muito mais avançado do que a gente pensa, né? Você fazer uma arquitetura realmente à prova, né? Ou bastante robusta, né? Contra o ransomware. E aí, que eu prometi para vocês, né, gente? Como deixar, né, arquivos ou enfim, né, no caso aqui do Bacula, mais resiliente. Né? No caso do Bacula, só o usuário Bacula precisa ter acesso a esses arquivos, então só ele tem direito de escrita,
tá certo? Então, se você tem uma aplicação que só um determinado sistema, né, precisa ter acesso, não tem por que você estar dando, né, direito de escrita para o grupo, né, para sua aplicação ou sistema que você tiver desenvolvimento, né, sempre que possível deixar só um usuário ter acesso às informações, né. E uma coisa brilhante que tem no Linux é a possibilidade de você imutabilizar e indeletabilizar essa palavra foi eu que inventei esses dias, tá. Os volumes de backup, né, tornar indelével. Indeletável, não é nem indelével, tornar indelével é outra coisa, né, tornar indeletável. Porque o que que acontece, gente? Nesse esquema de permissão aqui do Linux, beleza, só o usuário bácula pode apagar esse arquivo, pode sobrescrever ele, certo? O usuário bácula e qualquer superusuário. Root no Linux ele é Deus, né? Ele pode tudo, então nada limita ele, tá certo? Agora, se eu atribuo a flag de imutabilidade e de indeletabilidade, nem o usuário root consegue apagar ou escrever esses arquivos. A flag de immutable é o mais i, né, o mais eu seto a flag, tá? E o u é de undeletable, né, de undelete, tá? Isso aqui faz parte, gente, é um negócio que quase ninguém conhece, tá? É um negócio que quase ninguém conhece, administradores de Linux quase ninguém conhece. Eu tive que pesquisar relativamente para descobrir isso daqui e faz parte dos atributos estendidos do Linux. Alguns players de nuvem já estão provendo a flag de imutabilidade para os seus object storage. Tá? Também por conta da ameaça de nuvem, também pode setar manualmente. No caso do Baclo Enterprise e de algumas soluções, isso aqui tudo de automático, tá? Ele já seta essas flags de maneira automática toda vez que ele precisa acessar o volume de backup, né? Se eu quiser remover a flag de mutabilidade, né? Change attribute -u, nome do arquivo, tá? Então eu posso fazer isso aqui, gente. Eu falei volume do Baclo, mas pode ser qualquer arquivo aí do Linux, tá certo? Então, um arquivo aqui sem nenhuma flag, tá? Sem nenhuma flag, um arquivo normalzinho aí do seu sistema Linux é ls attribute. ls attribute mostra os atributos estendidos. Então, ls attribute, né, não vai ter nada. Arquivo com flag de mutabilidade e de indeletabilidade. Então, ls attribute archive, u e i setado. Então, nesse caso, nem o root, né, então se eu fizer um sudo, eu não consigo nem gravar nesse arc, porque ele está com a flag de imutabilidade, e se eu fizesse um RM desse arquivo também, eu não conseguiria apagar ele porque ele está com flag do undelete aqui também. Tá certo? Então, viram? Depois vocês me dão um feedback aí nas perguntas e respostas, eu garanto que vocês não tinham ouvido falar isso em nenhum curso de Linux. Eu, pelo menos, eu já fiz LPI 2, 3, não me lembro disso aqui, tá? Não me lembrava, pelo menos, né? E aí, claro, se você quiser fazer um shell script, por exemplo, no caso do Baclo, né, para na hora de fazer o backup você poder gravar nos volumes, você pode fazer for file name, né, um for simples, né, para todos os volumes do Baclo, tirar a flag de mutabilidade, e no caso e depois do backup, né, quando você terminar de fazer os backups, você pode ter um job depois com uma prioridade menor para voltar a travar, né, travar os volumes, voltar a flag de mutabilidade, tá? Por fim, gente, eu já falei para vocês que não sejam levados, né, a achar que o Tape Library é ruim. Não é ruim, é uma tecnologia que médias e grandes empresas continuam sendo dependentes dela, tá certo? Ela é ingrata, porque eu já estive em vários órgãos, tá? Da administração pública, que o robô de fitas estava instalado no rack, mas ninguém sabia mexer. Eu não sei por que que isso se dá, não sei se não é adquirida capacitação, não sei o que que isso acontece, mas as pessoas não sabem, tá? Tem uma série de eu tenho uma palestra no YouTube, um vídeo no YouTube só disso, só de robô de fitas magnéticas, tá? Por exemplo, tem a fita de limpeza, né, do robô de fitas. Você nunca deve forçar inserir essa fita de limpeza no drive, a não ser que o robô lhe peça. A não ser que o drive lhe peça. Essa é uma fita abrasiva que desgasta o cabeçote de leitura e gravação, que por falar nisso, essa sujeira que a fita limpa não é poeira, é uma sujeira química, é gordura, tá? Então, assim, sempre lava a mãozinha antes de pegar nas fitas, tá certo? Na hora de colocar no drive, porque isso é gordura das fitas que pega, e os robôs de fita, eles têm uma funcionalidade de auto-cleaning,
tá? De limpeza automática. Então, você reserva um volume lá pelo console web da Tape Library, tá certo? E essa fita de limpeza com cargas, né, disponíveis tem que estar sempre nesse slot de limpeza. Fez isso, já diminui 99% os problemas que você vai ter com fita magnética, tá? Você manter a autolimpeza, manter uma fita de limpeza com cargas, porque elas normalmente têm 20 cargas, sempre no slot reservado. Saiu fita LTO9 esses dias, esquema de FS, como é que eu mitigo o ransomware, né, usando fitas, né? Usando esquema de FS, né, backup diferencial, semanal e mensal, com algum desses níveis, né, em pull offsite, ou seja, uma fita que você tira do robô, ou ao mesmo utilizar se você quiser ser radical, pode utilizar fitas worm, né? Fitas worm é como CD, DVD gravável, né? Você só grava uma vez, é diferente do DVD regravável que você pode apagar ele, tá certo? Então é tudo ou nada. Eu acho um pouco radical, tá certo? Uma outra alternativa que você tem às fitas worm é aquilo que vem desde a época do disquete flop 1.44, né? Que é a trava de cravação. Não sei se dá para enxergar aqui na telinha, tá pequenininho aqui na fita, né? Tem uma travinha vermelha que se você fecha ela, essa fita vira somente leitura. Então, após um backup importante, por exemplo, após os backups full, que normalmente, né, são feitos na segunda-feira, ou desculpa, no final de semana, o admin pode ir lá no robô de fita na segunda-feira e simplesmente fechar a trava de gravação daquele volume, né? Para que, ainda que não existe ainda, tá? Ransomware que faça isso. Mas enfim, ainda que o ransomware tivesse a habilidade de colocar fita por fita do robô no drive, né? E apagá-las, ele não ia ser capaz de apagar porque a trava de gravação está habilitada. Tranquilo? Então é isso, gente. Perguntas? Maravilha, Heitor. Obrigado. Quer que eu Fique à responda vontade aqui as para do responder, chat? claro, claro. Fique à Deixa eu vontade para responder logo as responder. do chat, aí se pintar mais alguma coisa que eu não vi, você fala. Ó. Fernando Oliveira. Isso eu acho que ele está se referindo na flag de immutable, né? Não Isso. impede o backlog de escrever nos volumes? Sim. É por isso que durante o backup, né, deixa eu voltar aqui na apresentação, antes do backup você roda um script para tirar a flag, tá certo? E depois você tira. Na verdade, eu não precisaria nem ter tirado essa flag aqui de undelete, tá? Nem precisaria ter tirado, mas não tem problema não. Pode tirar também. E depois do backup você vem e volta. Então, normalmente você trabalha isso no backlog com prioridades, né? Esse job aqui é um job admin, né? Tem um job específico do backlog que é admin, né? Que é para rodar script no servidor de backup. Então, você pode ter ele antes de todos os jobs para tirar a trava dos volumes, vamos chamar de tirar a trava, né? Tirar a trava aqui dos volumes. E depois que todos os jobs de backup terminarem, você pode ter um script, um job admin com prioridade menor de todas, para ele só entrar depois do último job de backup. E aí, efetivamente, travar os volumes novamente. Tá claro que durante esse período, né, se você tiver um azar de ter um ransomware, né, que entrar lá e criptografar, realmente existe essa chance dele criptografar, mas é melhor do que você não ter nada também. Claro que tem outras maneiras de você trabalhar isso daqui, tá, gente? Você pode trabalhar isso aqui por pool, né? De repente, se você só liberar certos volumes por dia, tá certo? Tem maneiras de deixar isso aqui mais seguro, né? É só realmente uma ferramenta que vocês podem ter, né? Isso, são só isso. O Christian falou aí muito bem. São só sistemas de arquivos mais modernos que suportam, tá? XT3, 4, XFS já não são tão modernos assim, né? XT3 já tem um tempinho, mas é uma limitação, sim. Muitas estudam alvo por meses. É possível que eles vão ao longo do tempo criptografando os backups antes do ataque definitivo? É possível, mas é difícil a empresa não detectar, né? É difícil a empresa não detectar por muito tempo que um sistema ou que um servidor de arquivos, né, esteja parcialmente corrompida, muito difícil isso. Até porque as ferramentas de backup agora já estão trazendo até alguns mecanismos para identificar, tá? Criptografia dos dados, né? Então é difícil que isso aconteça. Canyon. O Bacula pode ser utilizado com o sistema de arquivos BTRFS utilizando subvolume snapshot?
Sim, o backup, eu imagino que você esteja falando sobre retirar backup, né? Ou seja, fazer backup de volumes BTRFS, sim. O backup, dá uma olhada no meu site depois, Fábio Augusto. O plugin B-Snapshot do backup. É um plugin muitíssimo interessante que pouca gente também sabe da importância. Né? Porque esse plugin é o seguinte, gente. Suponha que você tem uma base Postgres de 10 terabytes. Tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso fazer backup dessa base via dump, eu posso fazer via modo backup, né? Colocar em modo backup, tirar do modo backup, mas cada uma delas tem vantagens e desvantagens. O dump não é tão performático. Modo backup, né? Você tem que estar acessando lá a transação. Outra opção é você parar o banco durante, sei lá, 10 segundos, fazer um snapshot do sistema de arquivos, ZFS, BTRFS e subir seu banco de novo. E aí você faz o backup a partir daquele snapshot do sistema Linux. Mais ou menos como o Windows tem lá o VSS. Tá? Então é muitíssimo interessante também. Isso serve para qualquer aplicação, tá, gente? Zimbra, etc. É mais uma opção também. Melhor infraestrutura de um server backup para questões de desempenho. Enfim, bom, como eu falei na apresentação, hoje eu estou mais propenso a indicar máquinas físicas, tá? A máquina física, você perde um pouco da flexibilidade, né, do servidor backup, né? Porque se fosse uma máquina virtual, você pode fazer clusterização, você pode ter dois servidores backup em HA, né? Se um nó do cluster de virtualização caísse, né? Tiver algum problema, sua máquina, seu servidor do backup pode migrar para outro. Então, sempre foi a favor disso. Mas hoje, por conta de toda essa questão de ransomware, eu tenho passado a ser mais simpático a servidor backup físico. Tá? Maravilha, maravilha, Heitor. Obrigado aí por responder algumas perguntas. Eu estou lendo aqui também, e tem algumas lá em cima também, no item perguntas, que o pessoal já está colocando também, além daqui do chat. Mas antes da gente continuar respondendo algumas perguntas, aqui são muitas perguntas, né? Vamos ver se vai dar tempo de fazer todas. Eu queria convidar aqui o Christian Gonzalez. Oi, Christian, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bom, Igor? Tudo bom, Heitor? Obrigado. Excelente apresentação. Que bom que gostou. Muito bom. Microfone meu, Igor? Sim, fica à vontade. O Christian, ele é especialista de serviços aqui da ANP e vai falar um pouquinho rapidinho para a gente aqui da solução de backup que ele está modelando junto com a equipe, a solução de backup. Fala um pouquinho, Christian. Você pode me passar o apresentador rapidinho para eu poder... Com certeza. Pronto. Deixa eu só abrir aqui. Só um pouquinho, gente. Bom, pessoal, enquanto minha tela está carregando, eu queria dar um breve status desse novo serviço que a gente está construindo. Vocês estão vendo a minha tela? Já está aparecendo? Sim, talvez, não? Não. Bom. Ainda não, Christian. Bom, deve estar carregando, né? Bom, vou iniciar aqui sem o... Acho que agora foi. Bom, agora foi. Basicamente, a gente começou com algumas entrevistas com as instituições para ver o que as instituições estavam precisando dentro do espectro de TI, né? E uma das coisas que a gente viu e analisou foi que tudo que envolve o backup é necessário para as instituições, ou seja ele por equipamento fora de garantia, ou propriamente dito, licenças expiradas, enfim. Estavam todas muito carentes disso, tá? A RNP, nas diretrizes de 21 a 30, decidiu, além de ter uma rede de infraestrutura como ela tem hoje, criar uma rede de armazenamento, tá? Essa rede de armazenamento, ela vai ser uma cyberinfraestrutura avançada e
ubíqua, segura, de alta disponibilidade e desempenho, tá? Para quê? Para a gente poder ofertar serviços, suporte técnico especializado, aplicações digitais para educação, pesquisa e inovação, tá? Basicamente, nós já iniciamos a construção dessa, dessa rede, e o primeiro serviço que nós vamos colocar dentro dessa rede é o backup como serviço. Pode ser que o nome ainda não esteja muito bem ou adequado, mas a ideia, basicamente, é construir um backup, uma infraestrutura de backup para vocês utilizarem de uma maneira mais que envolva desde a parte de compliance com LGPD, de compliance com TCU, enfim, que atenda todos o arcabouço legal e possa proteger vocês contra, como o Heitor falou, contra ransomwares, contra as ameaças digitais que estão aparecendo agora. Basicamente, o serviço a gente já iniciou a primeira fase, onde levantou os dados, levantou a hipótese, analisou o serviço perante a LGPD, viu o que deveria ser feito e como deveria ser entregue esse serviço para os nossos clientes. A visão do produto é muito importante. Então, o que é a visão, né? Então, a gente é um serviço que a gente está projetando para médio e longo prazo, né? Ou seja, eu quero fazer um serviço que gerencie o armazena o backup de dados em nuvem pública, comunitária, da RNP e de parceiros, com segurança e privacidade. Ou seja, a gente quer tirar de vocês essa não tirar, né, logicamente, mas ajudar vocês a poder que fique mais tranquilo de poder gerenciar o backup, tá? Essa arquitetura proposta é a que a gente está iniciando essa fase 1. O backup on-site, onde você já tem o seu backup, já tem a sua ferramenta de backup utilizando. Basicamente, é ajudar vocês a colocar esse backup off-site, tá? A gente já está em teste com os clientes. A gente tem um cliente que já está fazendo os testes, né? Onde vamos validar esse MVP. Conforme esse MVP for crescendo, a gente vai crescer as funcionalidades do nosso serviço, tá? A gente iniciou, só contextualizando a linha do tempo, né? A gente está no terceiro sprint, já validando com o cliente o MVP. Então, provavelmente até em torno de novembro, a gente já era o MVP, né? Lance o MVP para vocês já poderem analisar e ver a viabilidade de contratação, tá? Obrigado. Basicamente era isso, bem simples e bem rápido para não tomar o tempo aí das perguntas do Heitor. Maravilha, Christian, maravilha, obrigado. Então, quer dizer que a Obrigado. partir de novembro o pessoal já vai poder começar a fazer algumas experimentações dessa Sim, solução modelada, né? Que bom, que isso. bom. Muito importante essas validações, essas experimentações. Então, deixo aqui o convite Obrigado. a todos, para quem Se alguém quiser tiver alguma experimentar. dúvida, pode nos procurar, o canal está aberto sempre. Alguém tendo alguma dúvida, a gente está à disposição de esclarecê-las. Maravilha, Christian, Obrigado. maravilha. Obrigado, Heitor e Igor. Pode ficar aqui à Obrigado. vontade, fica aqui com a gente, se quiser ajudar a responder também algumas Tá perguntas, bom, Christian. obrigado. Vou mudar só do chat lá para as perguntas, tá bom, Heitor? E ali ficaram algumas perguntas que fico com receio de deixar elas esquecidas ali. Certo. Vamos começar pela pergunta do Fabrício, né? Ele coloca uma ordem, vou botar de baixo para cima aqui. Qual é o melhor file system para o Bácula? XFS, o XT4, etc. Qual deles é o file system melhor para o Bácula? Se for para armazenamento de backup, eu recomendo o XFS, tá? O XFS ele tem uma presunção de gravação paralela melhor, né, do que o ST4. Quando a gente pensa em backup, o backup é o maior teste de estresse, né, que a infraestrutura tem, né? Então, quando você vai gravar em disco, muitas vezes você ter múltiplas trilhas de gravação em disco, você tem uma performance superior, tá? Então é mais rápido do que você ter uma trilha de gravação só, principalmente pensa, né? Quando você está gravando num NAS, né?
Um NAS normalmente é um conjunto de discos, né? Então quanto mais trilhas ali, você de repente potencializa até a chance de você estar gravando em discos diferentes com performance superior. Então, XFS. Maravilha, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui do Saulo Yamadi. Existe alguma forma de bloquear arquivos que foram criptografados de ransomware? De bloquear. Alguns arquivos foram criptografados? Quer Eu detalhar não um entendi. pouco mais essa pergunta, ô Saulo? Se quiser colocar, bota aqui no chat, por favor. Maravilha. Subindo um pouquinho aqui. Tem uma aqui do Tiago Juliano, que ele é muito interessante aqui. Olá, Heitor. Cheguei meio atrasado quando tu estavas falando sobre o backup off-site. Você conhece algum case na administração pública ou não de instituições que implementaram o Bacula com storage distribuído pelos campos? Qual a complexidade envolvida nisso? Com Bacula Community, dá para fazer alguma coisa confiável e razoável de se gerenciar? Perfeitamente. O software livre, gente, ele é uma coisa engraçada, né? Assim, ele é alvo de muito preconceito, mas assim, eu tenho certeza aí que muitas pessoas assistindo aí já utilizam ele durante muitos anos, né? Eu tenho um amigo, um parceiro nosso de São Paulo, da Rosco, que ele trabalha só com recuperação de dados, né? Ele fala assim, Heitor, eu nunca peguei um caso de báculo, assim, eu já peguei de outros players, mas assim, de não conseguir restaurar um dado que eu efetivamente tenha feito com bácula, né? O Bacula, ele é uma ferramenta distribuída, tá certo? Mesmo na versão comumente é uma ferramenta distribuída. Então, o storage daemon, você pode ter quantos você quiser, tá certo? Você pode ter em um prédio, você pode ter em outro prédio, você pode ter em outro, tá certo? Então, e dentro das políticas do Bacula de retenção, você tem backup tipo cópia, backup tipo migração, é você que vai dizer quanto tempo você quer que esse backup fique em cada campus, tá certo? E tudo isso dá para fazer sim com a versão community. Inclusive tem uma versão agora, tem uma funcionalidade da versão 11 e 12 do Bacula que eu acho extremamente interessante, que é a diretiva Connect to Director, ou seja, se eu sou, por exemplo, gestor de um instituto federal, tá certo? Na capital. Eu quero fazer backup de um campus lá no interior. Eu posso fazer isso tudo através da internet, tá certo? Eu não preciso abrir nenhuma porta de firewall lá na minha rede remota. Eu posso simplesmente configurar um IP público, tá certo? Claro, meu servidor de backup ele tem que estar para a internet, né? Exposto para a internet, mas enfim, na configuração da cliente, eu digo o IP público, né, do meu servidor de backup e o cliente se conecta com o seu servidor. Tá? Então, isso aí é um pouco diferente do que você me perguntou, claro, né? Não é exatamente a questão dos storage, mas é a possibilidade de você fazer também backup centralizado em sua estrutura de escritórios remotos. Maravilha, maravilha. Ah. Bom, então antes da gente se encaminhar para o fim aqui, queria fazer um convite a todos mais uma Igor, vez. desculpa. Eu queria só responder mais uma pergunta aqui que eu achei Por favor, à muito vontade. À interessante, tá? vontade. O Canyon 500, eu não quero roubar o tempo de vocês, só para terminar aqui. Ele fez uma Claro, pergunta que eu achei legal, assim, é que se a ideia de journal do sistema de arquivos pode ser implementado no sistema de backup. Isso, Canyon, no caso do sistema de backup, é o backup diferencial incremental, né? Você fazer backup das mudanças, né? E cada backup que você faz nova é uma versão. Agora, eu confesso que eu não sei se tem no Bacula Community, tá? Isso aí você me pegou. Mas no Bacula Enterprise eu sei que tem, existe uma funcionalidade de CDP, né, Continuous Data Protection, de você definir um escopo, né, por exemplo, de arquivos, e ele ficar continuamente monitorando aquele arquivo. E cada mudança nesse arquivo, ele gera uma nova versão. Tá? E quando você faz backup, ele pega todas essas versões. Então, o backup vai conter todas as modificações desses arquivos. Então, eu acho que é uma ideia mais ou menos parecida. Não sei se é isso que você está na cabeça, a questão do journal, né? Fazendo analogia, mas eu achei interessante a pergunta, por isso que eu fiz questão de responder. Maravilha, Heitor, maravilha. Obrigado. E antes da gente encerrar, né, queria fazer um convite a vocês, acessem lá o nosso portal www.nasnuvens.rnp.br. Acompanhe também o nosso canal no EduPlay. Então, se você entrar lá eduplay.rnp.br e buscar lá 60 minutos,
você vai ver não somente esses 60 minutos que estamos fazendo hoje, mas também os outros anteriores. Falamos sobre Moodle gerenciado, Google Workspace, falamos também sobre algumas soluções que vieram da comunidade também. Falamos sobre como fazer contratação de serviços em nuvem pela IN01 e pela RNP. E baixe também a cartilha 60minutos.nasnuvens.rnp.br/cartilha e descubra todos os detalhes de como levar sua instituição para a nuvem. Heitor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela sua magnífica apresentação, incrível. Como você consegue passar para a gente com todos os detalhes, a sua didática é muito boa. E agradeço demais a sua participação e a do Christian também. Obrigado, Christian, por compartilhar com a gente também um pouco dessa solução que está vindo por aí da RNP. Deixo aberto aqui para vocês fazerem as considerações finais, por favor. Antes do Heitor, eu só queria lembrar vocês que esse é o início, ou seja, nós vamos ter outros 60 minutos voltado para o backup, então fiquem atentos no canal e em breve vão ter muito boas notícias. Obrigado, Igor. Heitor, fechado o seu microfone. Obrigado, Igor, pelo feedback. Obrigado, Christian, pela oportunidade. É isso. Eu espero que o pessoal tenha curtido aí. E todo mundo tem meu contato aí, né? Eu acho que vai ficar... Vou postar lá no site também essa apresentação. E você já tem meu contato, né? Entra lá no grupo também do Telegram, né? Você sabe onde me achar. Tá? Um abraço, pessoal. Maravilha, Heitor. Obrigado, Christian. Obrigado, Heitor. E muito obrigado de verdade a todos aqui pela presença de vocês. Um agradecimento muito especial a toda a equipe do Nas Nuvens, que com muito carinho, muita dedicação, fez mais esse evento acontecer. E com uma imensa satisfação que esperamos vê-los em breve. Então, até um próximo 60 minutos. Tchau, tchau.